Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula sobre equilíbrio químico para a disciplina de Química Analítica Qualitativa. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações. Na última aula nós falamos de NOx, balanceamento, falamos um pouquinho de alguns conceitos importantes na reação redox, ou seja, para o entendimento deste equilíbrio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre células eletroquímicas, vamos dar continuidade. Então vamos ver o que significa isso. Primeiramente, células eletroquímicas são dispositivos apropriados para o processamento de reações de oxirredução ou oxidação e redução, tanto faz, com a transferência de elétrons. Essas células consistem essencialmente em dois eletrodos, em geral metálicos, submersos em uma mesma solução eletrolítica constituída de seus eletrodos ou em solução de eletrólitos diferentes em contato eletrolítico. Como assim? Nós vamos ter os eletrodos, né? Por exemplo, cobre e zinco, e ele vai estar imerso em suas soluções, sulfato de cobre, sulfato de zinco, por exemplo. Podemos ter, em alguns casos, como baterias de carro, solução comum aos dois, que é a solução de ácido sulfúrico, né? Esse é um eletrólito muito bom. Então, vamos lá, né? Então vamos pegar alguns conceitos importantes que estão envolvidos nas células eletrolíticas, né? Ou eletroquímicas. Primeiro, o que é um eletrodo? Eletrodo, na verdade, é o local onde ocorre a oxidação e a redução. Isso é o que nós chamamos de eletrodo. Esse eletrodo, na verdade, pode ser um metal, pode ser um pedaço de um determinado elemento, né, um metal. No caso, pode ser um eletrodo sólido ou um eletrodo gasoso, como é o caso do hidrogênio, né, que é um eletrodo gasoso. Mas é onde ocorre principalmente o fenômeno da oxidação e o fenômeno da redução. Lembrando que existem dois tipos de eletrodos, que é o cátodo e o ânodo, certo? O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Já o ânodo é onde acontece a oxidação. Ó, cátodo. Geralmente a gente tem um dizer mais simples, né, para entender cátodo e ânodo. Cátodo para onde vão os cátions e ânodo para onde vão os ânions. Ó, cátodo, redução. Então o elétron chega ao cátodo, é o eletrodo do cátodo, os cátions chegam até ele, recebem esses elétrons e sofrem a redução. Ânodo, perde o elétron, ele tira o elétron da solução, então os ânions vão até ele, perde o elétron até ele e ele leva para fora daquela solução. Então, por isso que cátodo para onde vão os cátions e ânodo para onde vão os ânions. Beleza? Então, é sempre o entendimento. Cátodo sofre a redução e ânodo sofre a oxidação. Outro conceito dentro de células eletroquímicas, nós temos a pilha galvânica. O que vem a ser a pilha galvânica ou também voltaica. O primeiro camarada a pensar nisso foi Daniel, né? Só que a gente não vai falar sobre ele, a gente só vai falar o conceito geral, né? O que a gente precisa de equilíbrio de redox, né, os conceitos envolvidos, que na verdade é uma célula eletroquímica em que as reações nos eletrodos ocorrem espontaneamente com produção de energia elétrica. Observe bem, diferente de uma reação de galvanoplastia, onde há uma deposição de um determinado metal na indústria, geralmente a gente faz por uma reação não espontânea, então a gente força que aquela reação aconteça. Já nas pilhas é uma reação espontânea, quando você mantém dois metais que têm uma diferença de potencial com facilidade de um metal doar elétron para o outro. É o que acontece nas pilhas normal de celulares, nas pilhas de um modo geral. Essas pilhas são pilhas espontâneas, que um elétron sai de um polo para o outro. Tudo bem? Então isso é o que nós chamamos de pilha galvânica. A célula eletrolítica é diferente, que também não deixa de ser uma célula eletroquímica, é um tipo de célula eletrolítica que transforma energia elétrica em energia química. Observe agora, ó, na espontânea, que é a pilha, eu tenho energia química voltando se transformando em energia elétrica. Já na célula eletrolítica nós temos o contrário, nós temos uma corrente elétrica que passa por ela e ocasiona uma reação. Então, não é espontânea. Beleza? Um conceito importante. Ponte salina. Ponte salina é, na verdade, um tubo em U, né, podendo ser recheado de um gel de KCl, como exemplo, ou pode ser outro eletrólito, também como cloreto de sódio, em alguns casos, que não interfira
na célula eletroquímica de um modo geral. Lembrando que qual é o objetivo dessa ponte salina? Fazer o fluxo de íons. Né? Os íons, à medida que a reação vai ocorrendo, a sua concentração vai sendo reduzida. Se a sua concentração vai sendo reduzida, tanto em um e aumentada na outra, então vai chegar um momento que vai ocorrer um desbalanço nas concentrações dos íons e a célula vai parar de funcionar. Por isso que existe a ponte salina, para os íons circularem e manter uma concentração equivalente. Para isso que serve a ponte salina, certo? Então a ponte salina, há a passagem de íons sobre ela. E no fio lá, né, que fecha o circuito, nós vamos ter a passagem da corrente elétrica. Vamos entender isso aí em um exemplo, né? Nós temos aqui, primeiramente, uma forma de representar uma célula eletrolítica, principalmente a pilha, né? O que nós temos? Nós temos a simbologia de uma barra e de duas barras. Primeiro, que uma barra significa a fronteira da fase. Como assim? Eu estou falando da semi-reação que sai de um estado para o outro. Por exemplo, aqui nós temos o zinco, né? O zinco sólido está zinco 0, passa a ser zinco 2+. Então, a fronteira é essa daqui. É esse processo, esse fenômeno que está acontecendo com essa semi-reação. Certo? Já no cobre é diferente. O cobre está saindo de 2+ para 0, ou seja, saindo de cobre positivo para o cobre sólido, né? Cobre 0. Agora observe que sempre nós vamos analisar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, beleza? Sempre a reação, quando representamos isso aqui, estamos saindo do lado esquerdo para o lado direito. E o que vem a ser essas duas barras? Vem a ser a ponte salina. Significa que existe uma ponte salina entre essas duas semicélulas aqui, ou semi-reações, certo? A semicélula, a semi-reação do zinco, semi-reação do cobre. E entre eles uma ligação de ponte salina, que é o que fecha o circuito. Beleza? Então essa é a simbologia de tudo. Então sempre que nós formos escrever uma pilha, uma célula voltaica, vamos ter sempre uma barra ou duas barras para representar. Uma barra, a fronteira, certo? E a duas barras para representar a ponte salina. Lembrando que quem está na esquerda da primeira semi-reação é um ânodo. Quem está na direita da segunda semi-reação é o cátodo. Observe, ânodo, para onde vão os ânions e perde o elétron. Então aqui o elétron está sendo perdido pelo ânodo. Ou melhor dizer, levado pelo ânodo. Sai da solução para fora. Já o cátodo, para onde vão os cátions, onde vai ocorrer a redução. Então vai receber o elétron. Então ele recebe de fora e joga na solução o elétron. Beleza? Então os elétrons estão saindo do zinco para o cobre. Certo? Vamos lá então. Então vamos analisar uma célula voltaica aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma célula de cobre e zinco, né, como a gente estava falando. Diagrama de representação: uma barra, duas barras, outra barra para representar a semi-reação do zinco, semi-reação do cobre e a ponte salina que liga os dois. Vamos analisar agora na figura, no diagrama aqui, como é que funciona isso. Vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Lembrando que o eletrodo de zinco é o que nós chamamos de ânodo. Os elétrons estão saindo dele. No cobre nós temos o cátodo, os elétrons estão chegando nele, ok? Então no eletrodo de zinco está ocorrendo a reação de oxidação. O zinco da barra perde elétrons, certo? Esses elétrons vão para fora e a solução se concentra com zinco 2+. Já no cobre, os elétrons estão chegando no cobre, então ele vai doar para a solução. Então o cobre 2+, que está em solução, recebe o elétron da barra de cobre e vira cobre sólido e se deposita na barra. Então o que é que nós temos aqui? Temos duas reações acontecendo, uma de redução, que é no cobre, e uma de oxidação, que é no zinco. E os elétrons estão saindo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. E as concentrações dos íons vão se alterar. O zinco vai aumentar sua concentração e o cobre vai diminuir. Para que esse balanço continue em uma concentração compatível, para que a célula continue funcionando até o final, existe a ponte salina, que vai balancear a concentração dos íons. O que acontece? Aqui eu vou ter uma carga positiva, um aumento da carga positiva no zinco. Já no cobre eu vou ter um aumento da carga negativa. Então a ponte salina vai vir para balancear isso.
Para o zinco vai vir o cloro, que é Cl-, e para o cobre vai vir o K+, que é o positivo. Então, a ponte salina tem a função de balancear essa carga nos dois lados, em cada uma das semicélulas. E o fio vai ter a corrente elétrica. Então, aqui eu tenho essa transferência de elétrons do zinco para o cobre. E essa corrente elétrica, o tempo que ele vai levar e a quantidade de energia ali envolvida na passagem dessa corrente, né, vai se tornar a força eletromotriz. O quanto ele consegue gerar de energia. Beleza? Então, isso é a representação esquema. Então, se a gente for balancear geral, nós vamos ter quais reações acontecendo? Cobre 2+, ganhando 2 elétrons, virando cobre 0. Zinco perdendo 2 elétrons, virando zinco 2+. No final, nós vamos ter o cobre 2+, reagindo com o zinco, liberando cobre sólido e formando zinco 2+. Ou seja, o cobre de solução, ele precipita na forma de cobre sólido, cobre 0, cobre metálico. O zinco metálico vira solução na forma de zinco 2+, zinco em solução. Certinho? Então, isso é a representação de uma célula eletroquímica. Aí, no caso, qual a diferença? Aí vem o detalhe. Vamos supor, aqui eu estou falando de eu posso ter uma pilha que aí é espontânea. O zinco perde para o cobre. E se for uma célula eletrolítica, aí eu vou inverter. Eu vou ter uma fonte externa de energia, certo? Que vai forçar os elétrons saírem do cobre para o zinco. Beleza? Então é isso aí, gente. Ó, isso é uma célula eletroquímica, a representação. Ok? Agora que nós falamos de célula eletroquímicas, vamos falar agora da corrente, como é que ela funciona, o que vem a ser essa corrente dentro do conceito de equilíbrio redox. Então vamos lá, né? Corrente, o que vem a ser corrente elétrica? Primeiramente, corrente elétrica, o nome já diz, ó, corrente é uma quantidade de elétrons de maneira organizada saindo de um determinado ponto para outro, ou seja, se movimentando de um ponto ao outro. Por isso que o conceito é a quantidade de carga que circula a cada segundo através de um circuito. Olha só, mas para entender bem esse conceito é isso, é o elétron em movimento de um ponto para outro. Essa quantidade de elétrons que passa de maneira organizada, seguindo um atrás do outro, quanto maior a quantidade de elétrons passando por segundo, maior a corrente. Então a quantidade de elétrons que passa, ela é medida pela carga desses elétrons, porque cada elétron tem uma carga. Aí vocês lembram lá da carga de um elétron. Relativa, a carga é -1. Então, cada elétron tem uma carga -1. Se eu passar 2 elétrons, eu tenho uma carga de -2. Se eu passar 10 elétrons, eu tenho uma carga de -10. Relativa. Certo? Então, essa carga relativa de -10, se demorar 1 segundo para ela passar, então eu vou ter uma carga relativa de -10 negativo. Ou seja, uma carga negativa de -10 passando de um ponto para o outro. Só que quando a gente trabalha com circuito, a gente não trabalha com carga relativa, trabalha com carga real. E qual é a carga real de um elétron? É aproximadamente 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Lembrando que Coulomb é a medida de carga, né, para qualquer carga, seja positiva ou negativa. Só que tem um detalhe, quando a gente trabalha com partículas muito pequenas, que é o caso dos elétrons, dos prótons, dos átomos de modo geral, a gente trabalha mais com mol, porque mol mede uma quantidade considerável, suficiente para a medição. Então a gente não trabalha somente com 10 elétrons, 20 elétrons, não, a gente trabalha com mols de elétrons. Então, se um elétron tem carga de 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, então, quanto é um mol de elétron? Aí um mol de elétron, se a gente multiplicar a constante de Avogadro vezes este valor da carga de um elétron, que é medida em Coulomb, o que é que nós vamos ter? Um mol corresponde exatamente a 96.490 Coulomb, que esta medida corresponde exatamente à constante de Faraday, que a gente chama de 1 Faraday. Então, 1 Faraday é o valor exato de 1 mol de elétrons passando por segundo em um determinado local. Então, ou melhor dizer, 1 mol corresponde a 1 mol de elétron, a quantidade de carga de 1 mol de elétron. Pronto. Não precisa necessariamente falar que é 1 segundo. Então, quando a gente vai medir corrente elétrica, a gente vai medir geralmente em farads por segundo. Esse valor de Faraday, que é 1 Faraday por segundo, corresponde a 1 ampere. Então, 1 ampere corresponde a 1 Faraday de elétrons passando por um segundo apenas. Certinho? Que corresponde a 1 mol de elétron, a carga de 1 mol de elétron.
que esse valor constante é em torno de 96.485,309 Coulomb por mol. Esse é o valor da constante de Faraday. Beleza? A gente calcula, então, corrente de que forma? Quantidade de carga, Q, I, que é corrente elétrica, quantidade de carga sobre segundo, ou seja, sobre tempo. Então, quantidade de carga por segundo é exatamente a corrente. A gente mede em ampere, certo? Então, de um modo geral, quantidade de carga é o que? Quando a gente analisa a quantidade de carga, depende do número de elétrons vezes Faraday. Então, Q depende da quantidade de mols de elétrons vezes Faraday. Se tiver 10 mols, multiplica por F, então vai ter 10F, substitui lá, nós vamos ter o que? 10 Farads por segundo, beleza? Então isso daqui, número de elétrons, vai depender de quantos elétrons estão sendo transferidos de um átomo ou de um eletrodo para o outro. Então isso aqui é como a gente calcula corrente elétrica em uma determinada célula voltaica. Beleza? Então a gente já sabe agora o que é corrente. Falamos sobre células. Então agora vamos falar o que? Sobre força eletromotriz de uma determinada célula voltaica. O que vem a ser força eletromotriz? Então vamos lá, força eletromotriz, também conhecido como FEM ou ΔE, que na verdade são coisas semelhantes, mas às vezes a gente trabalha de maneira diferente. Você tem FEM, que é FEM, força eletromotriz, e tem ΔE, que é a variação do potencial, ou diferença de potencial, beleza? Então o que é que vem a ser isso? Na verdade a diferença de potencial elétrico entre o cátodo e o ânodo. E o que vem a ser esse potencial elétrico, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas digamos assim, você tem o zinco e o cobre. O zinco tem um potencial de perder o elétron, o cobre tem outro potencial de perder. Quando a gente diminui esse potencial um pelo outro e achamos a diferença, nós vamos entender o sentido da reação. Se o zinco tem maior potencial de perder o elétron do que o cobre, então o elétron vai sair do zinco para o cobre. Se o cobre tem maior potencial de perder elétron do que o zinco, então o elétron sairia do cobre para o zinco. Como nós sabemos que o zinco tem maior potencial em perder, que nós chamamos de potencial de oxidação, do zinco é maior do que o do cobre, então o zinco perde elétron para o cobre. Só que esse padrão, a gente vai ver mais adiante, que ele é medido em redução, potencial de redução e não potencial de oxidação. Beleza? Mas vamos lá, então, força eletromotriz tem a ver com a diferença de potencial. E essa diferença de potencial é medida em volts. Beleza? Então, volts é a unidade de medida de diferença de potencial. Quando uma carga Q se move durante uma diferença de potencial, ΔE, certo? Ou seja, tem uma carga, ela está se movimentando de um eletrodo A para o eletrodo B, ela vai gerar ali uma corrente elétrica, que essa corrente elétrica vai permitir gerar trabalho, certo? Então, aí que vem um detalhe. O que acontece? O trabalho envolvido ali, o trabalho gerado por uma determinada célula tem a ver diretamente com a diferença de potencial e a quantidade de carga que está passando. Quanto maior a diferença de potencial e maior carga, maior o trabalho gerado. Então, o que nós podemos ter? Por exemplo, temos uma bateria de 9 volts, uma bateria de 1,5 volts. Então, a quantidade de carga que passa na bateria de 9 volts, certo? Possivelmente vai gerar um trabalho maior do que uma bateria que passa a 1,5 volts. Tanto que em alguns equipamentos a gente precisa colocar um número maior de baterias para que ele atinja uma quantidade de carga suficiente para gerar o trabalho suficiente para aquele equipamento funcionar. Certinho? Então isso é o que? Nós temos a fórmula geral de trabalho, que é a força eletromotriz. Trabalho é igual à diferença de potencial vezes a carga. Então essa força eletromotriz vai permitir a geração de trabalho, certo? Então a geração de trabalho depende da diferença de potencial e da carga envolvida na célula voltaica. Beleza, gente? Então novamente eu vou parar aqui para não ficar muito grande o vídeo, certo? E não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal e ao mesmo tempo ativar o sininho para novas notificações. Beleza, gente? Então, até a próxima. Beleza, valeu!